Boa tarde a toda a comunidade acadêmica. Nós somos alunos do curso de Ciências Contábeis aqui da Universidade Católica de Brasília. Eu sou José Carlos, esse é o Kleber, o rapaz que está gravando é o Hélio. E o objetivo desse vídeo é a gente comentar e discutir um pouco sobre o mercado de perícia de modo geral. Para realizar esse trabalho, nós fizemos uma pesquisa de campo, onde fizemos enviamos um questionário a vários peritos do Brasil. Nós tivemos respostas maravilhosas, extraordinárias. Isso. E a gente começa com uma pergunta bem interessante sobre a dificuldade que esses peritos tiveram ao ingressar na carreira. A maioria deles disseram que a dificuldade foi muitas. O Pedro vai comentar um pouco aqui sobre as respostas. Olha, Zé Carlos, a maioria foi unânime em afirmar que teve bastante, mas muitas dificuldades para ingressar nesse ramo. Ou seja, é muito complicado entrar nesse ramo sem experiência. Tem uma resposta aqui de um perito contador do estado de São Paulo, que ele nos fala o seguinte, que o medo do desconhecido, né, até pegar a primeira perícia, a falta de experiência na área, e ele cita, né, como ele conseguiu adquirir essa tão sonhada experiência profissional, que ele falou que no início das atividades periciais dele, ele se aproximou de 3 peritos, amigos, que eram grandes, estudiosos e bastante experientes. E um deles, inclusive, foi professor dele na universidade, no curso de Ciências Contábeis. Como a gente viu aí, a grande dificuldade mesmo foi a falta de experiência para ingressar nesse mercado. Outra questão interessante que a gente perguntou foi sobre a estratégia. Qual seria a melhor estratégia para entrar nesse mercado? Pois é, Zé Carlos. A grande maioria, né, essa pergunta até eu dou grande mérito ao Hélio, que pesquisou bastante, né, e a gente chegou a algumas conclusões. Uns afirmaram que o preço é bastante importante, né, um preço mais em conta. Outros, a qualidade, alguns a segurança. E outros colocaram outros motivos, né, como aqui um perito aqui de Brasília, e esse nos diz que no início a estratégia dele para ser competitivo foi sempre ser estudioso, ter bom relacionamento com os colegas e com juízes e advogados. Estudou bastante as normas técnicas que eram fixadas pelo Conselho Federal de Contabilidade e, de um modo, o Código de Ética do Contabilista. Evidentemente, ele coloca-nos aqui, né, que com o passar dos anos tudo se tornou mais fácil, né? Pois ele foi ficando conhecido no mercado, na praça, e começou a ser valorizado pelo meio pericial. Tá. Outra pergunta que nós fizemos a esses peritos foi com relação se o mercado de perícia aqui no Brasil ele é promissor ou ainda está a desejar. Olha, a maioria nos afirmou que o mercado é promissor. O complicado, Zé Carlos, é entrar no mercado. Mas a partir do momento que você entra, você adquire experiência, você deslancha. Também temos aqui um perito, né, que nos respondeu com bastante clareza aqui. Ele falou que concordava, né, inclusive face ao crescimento da arbitragem. Ele cita aqui a Lei 9.307 de 1996, para a qual, em muitos casos, é necessária a perícia para árbitro, né, que é para formular sentença arbitral. Outra pergunta que a gente fez a esses peritos, que seria interessante ou necessário um exame de avaliação para ser perito. A maioria discordou, que só o conhecimento profundo na área era o suficiente para ser um bom perito. Mas a gente está vendo aí, Zé Carlos, que muitas pessoas que não são peritos contadores, que não são bacharéis em contabilidade,
estão exercendo ilegalmente a profissão de perito, e os resultados estão sendo terríveis. Vai prejudicar o laudo pericial. Prejudica o laudo pericial, prejudica o avanço dos estudiosos, dos peritos, contadores, porque você veja bem, profissionais de outras áreas fazendo perícias. Então você imagine só, ele não tem formação acadêmica necessária, não tem ferramentas de suporte necessárias para estar ocupando aquela situação. Inclusive nós lemos aquele artigo, né, que fala lá do Conselho Regional lá do Rio de Janeiro, que eles fiscalizam essas pessoas e denunciam, né, ao magistrado para que se tome conhecimento e se tome uma posição com relação a essa situação, que nos entristece bastante. Outra pergunta que foi feita, até envolve essa questão, é sobre a qualidade e a competência da prova pericial feita pelos peritos. Se ela é desenvolvida com qualidade e competência. Por exemplo, Carlos, alguns responderam que sim, outros que não, uns que concordavam parcialmente. Mas nos chama a atenção aqui também que até um perito aqui da nossa cidade, né, de Brasília, ele comenta, né, que no Brasil e em alguns outros países, lamentavelmente, a prova pericial nem sempre, para não ser considerada pessimista e afirmar, quase nunca é desenvolvida com qualidade e competência. Então isso nos entristece bastante, porque olha só, nem sempre, ele afirma que nem sempre ela é desenvolvida com qualidade e competência. Aí ele cita o exemplo que envolve o fundo de comércio e a avaliação de empresas, que são matérias complexas e pouco conhecidas. Aí ele cita os peritos, advogados e juízes, conhecem superficialmente, nem sempre se tem tanto aquele conhecimento vasto na área. Então o conhecimento na área jurídica iria aumentar o cabedal de conhecimento do perito. Consideravelmente, sim. Outra coisa que a gente perguntou, uma pergunta que está bastante interessante, é que eles pudessem descrever com as palavras sobre o porquê dessa especialização na perícia. Apesar que, pela pesquisa que a gente fez, a gente viu que o perito, apesar da dificuldade de ingressar, é uma área promissora e muito rentável. E a gente fez essa pergunta sobre o porquê deles ingressarem e se especializarem em perícia. A maioria fala que escolheu por ser apaixonado, né, apaixonados, amantes da perícia, amantes dos estudos, por ser algo que proporciona, né, um grande leque profissional, ganho, né, financeiro, mas principalmente ganho pessoal. Bom, foram várias perguntas, provavelmente não dá tempo, porque o nosso tempo é curto, e a gente agradece a toda a comunidade, mais uma vez, e esperamos, através desse vídeo, ter contribuído para a comunidade acadêmica. Muito obrigado, boa tarde. Mais uma vez, só para complementar, agradeço também a todos os peritos que nos encaminharam. Nós sabemos a dificuldade que é responder um trabalho acadêmico, uma pesquisa acadêmica, sabemos o quanto esses peritos trabalham, se dedicam em seus laudos, em suas perícias, e eu só tenho a agradecer mais uma vez por eles terem contribuído bastante, enriquecido tanto essa pesquisa e esse trabalho. Muito obrigado a todos.